bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Maio? Aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados. Hoje é dia 30 de outubro, são 10h30 da manhã. Jornais hoje repercutindo ali a aprovação, a conclusão, melhor até dizendo, da reforma dos militares na Câmara. Ela foi concluída ontem em comissão especial e com aquele impacto fiscal que já era esperado, né? Em torno de 10 bi, 11 bi em 10 anos, porque os militares eles tiveram uma alteração nas regras previdenciárias que até causou uma economia aí de quase 100 bi em 10 anos. Só que junto com essa alteração previdenciária também teve alteração nas regras, a progressão de carreira, reestruturação salarial, enfim, isso até causou ali um impacto de um pouco mais de 85 bi também em 10 anos. Então o net disso, né, o líquido da reformação é uma reforma bem baixinha. A análise é terminativa na comissão, então, ou seja, concluído na comissão ontem, tem o prazo normal que é necessário e ela vai direto para o Senado. Ontem surgiram uns vídeos, né, de alguns familiares de militares ali forçando um aumento de gratificação em todas as categorias, não só ligar às categorias de mais alta patente, que foi o que acabou saindo no texto. Esse destaque ele foi reprovado. Só para vocês terem uma ideia, esse destaque traria ali um aumento de gasto de 130 bi em 10 anos, ou seja, um aumento de gastos maior até do que só a reestruturação já proposta na reforma, né, total ali de salarial e previdenciária. Então, correu-se um risco fiscal grande que não passou, mas a imagem que ficou ali foi, assim, alguma coisa acusando o presidente de não defender a classe de onde ele veio, que são dos militares, enfim. Todo mundo tem que fazer a sua parte ali, né, abrir mão de benefícios para que a coisa seja sustentável, né, o dinheiro é finito. Da parte positiva, os jornais hoje trazem muitas matérias sobre o esforço do governo em atrair investimento externo. Nessa viagem agora à Ásia, o presidente Jair Bolsonaro já teria ali conseguido do governo saudita, do Fundo Soberano Saudita, um financiamento de até 10 bilhões de dólares no país. Tem muita repercussão sobre investimento em saneamento, que inclusive o presidente teria sido perguntado sobre uma área crítica de investimento no país, o que precisa, e aí ele falou saneamento. É importante que o projeto do saneamento, né, que altera o saneamento da forma que ele é feito hoje no Brasil, ele está aí em tramitação na Câmara, bastante inconclusivo ainda, né? Mas acho que é uma pressão adicional aí, está na agenda do governo. Nessa mesma linha de investimento externo, o jornal trouxe uma iniciativa de roadshow pelo mundo, feita pelos técnicos do Ministério da Infraestrutura, em busca de companhias aéreas entrantes no Brasil, exatamente para baixar o preço das passagens. Outra matéria de outro jornal fala da possibilidade de aumento de fluxo de capitais para o Brasil aí com a volta do crescimento dos leilões e das concessões. Então, assim, muita notícia positiva em relação à entrada, melhor dizendo, de dinheiro no país. E a gente precisa, né? Então, acho que passada a Previdência, talvez o foco seja mais mesmo em começar a atrair investimento, principalmente do externo, do gringo, que estava esperando a reforma da Previdência vir para melhorar a sua confiança no país e para de fato começar a colocar dinheiro aqui dentro. A gente várias vezes ouvia uma pergunta será que é falta previdência, né? Porque aqui para o local, pro investidor doméstico, brasileiro, né? A gente está acompanhando ali dia a dia a reforma e aí, por exemplo, passou na Câmara, é o grande desafio, né? Muita gente achava que passou na Câmara, passou. A reforma está entregue, né? Não tem nem mais do que um ativo brasileiro melhorar em relação à performance, ou seja, a bolsa subir mais, juros fechar mais, porque já passou. E aí, na verdade, o que a gente viu é que não, né? De fato, precisava aí dessa tramitação final, que agora só aguarda mesmo a assinatura do presidente quando voltar da Ásia, para que o investimento venha. Então, de fato, assim, a bolsa ela melhorou bastante desde que a reforma da Previdência passou no Senado. A gente vê mais notícias aí
de interesse externo no país. Então, acho que isso é justificado pelo fato de que, para o investidor externo, é muito difícil entender e acompanhar política no Brasil. Até para a gente que é local é. Então, assim, algumas vezes eles já viram projetos que quase saíram serem abortados, assim, finalmente, né? Ali no ajuste fino. Então, acho que por isso eles precisavam desse aval final para, de fato, terem confiança no país. É o que a gente espera. Aqui, agora passando para o mercado internacional, agora de manhã teve a notícia do PIB norte-americano, que cresceu 1,9% no terceiro trimestre, são dados preliminares ainda, mas veio bem acima da estimativa de 1,6%. Aí, dado que hoje a gente tem reunião de política monetária nos Estados Unidos, né, sempre vem aquela pergunta, será que isso impacta o resultado, a decisão de política monetária do FONC mais tarde? Então, não, né? A gente imagina que não. Primeiro que é só mais um dado preliminar. É claro que chama atenção porque os Estados Unidos continua crescendo e puxado por consumo, porque o consumo das famílias aumentou aí 2,9% nesse resultado, contra uma expectativa de aumento de 2,6%. Mas o componente de índice de preços, de inflação, ele subiu 1,7% contra a expectativa de 1,9%. Então, ou seja, a atividade, ela está desacelerando em relação ao início do ano, mas ela ainda vem mais forte do que o esperado, puxado por consumo, mas esse consumo não impacta a inflação. Então, assim, essa inflação positiva deve continuar fazendo com que o Fed caia juros, pelo menos hoje, nossa expectativa é de uma queda de 0,25 pontos. Na sequência, o resultado sai 3 da tarde, 3h30 o presidente Powell fala. A gente espera que o guidance seja alguma coisa como análise de decisão de política monetária reunião a reunião. Então, lembrando que eles começaram o processo falando que seria um ajuste pontual de juros, não seria um processo de queda de juros. Aí depois eles caíram a taxa mais uma vez em setembro. O discurso já mudou um pouquinho. Eles anunciaram aí ação no mercado de money market diário, compra de títulos, pararam de reduzir o balanço. Então, assim, a decisão de política monetária no todo, não só juros, ficou muito mais acomodatícia, né? E aí agora é difícil falar que esse vai ser o último movimento de juros, embora pareça que sim, vai ser, mas a gente já teve essa mesma ideia nos outros dois movimentos e não foi o último, né? Já passando para a política monetária aqui no país, a gente 6 da tarde tem também a decisão do nosso Copom, com uma expectativa de queda de 50 pontos. Agora, aí nos últimos dias, surgiu uma possibilidade ainda bem pequenininha, mas de um corte mais forte, 75 pontos. E aí, porque a taxa de câmbio melhorou bastante nos últimos dias, né? Não é o caso hoje, as moedas emergentes estão mistas, o real se desvaloriza, mas a gente saiu ali, deixou para trás aquele nível de 4,10, até um pouquinho acima disso, para até voltar a visitar níveis abaixo de R$4. Então, isso traz um conforto ainda maior para o Copom reduzir juros hoje, com qualitativo de inflação muito positivo, quantitativo também, atividade ainda fraca, reformas que avançam. Então a gente espera uma queda de 50, mais uma queda de 75, nem seria descartada. A gente espera uma queda de 50 por entender que esse é o pace, esse é o ritmo que eles têm feito. Eu acho que vem 50 nessa, hoje 50 em dezembro, e aí existe até uma possibilidade de portas abertas para mais uma queda de 50 na primeira reunião de 2020, que é em fevereiro. Por hoje é só. A gente acordou aí com ruídos sobre o envolvimento do presidente Bolsonaro no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Na sequência ele fez uma live que eu acho que foi bastante explicativa sobre a ausência dele no Rio de Janeiro no dia do ocorrido, que foi em março do ano passado, se eu não me engano. A gente está trazendo esse tema aqui porque acho que ele até pesou um pouco aqui na abertura do mercado. Eu acho que pesaria ainda mais se o Bolsonaro não tivesse vindo a público se explicar, mas a gente continua acompanhando sempre com viés apartidário, sempre com análise mais focada mesmo nos preços dos ativos. Eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.